dos Estados Unidos e do Japão. Portanto, ter capacidade de resposta face ao grande potencial dos Estados Unidos e do Japão. No caso do CTS, é um campo específico relativo à homologação e aprovação de equipamentos telefónicos terminais. Equipamentos terminais de telecomunicações, não necessariamente só telefónicos. E em que se pretende que existam laboratórios reconhecidos a nível da CEE que possam homologar, ensaiar um determinado tipo de terminal, homologá-lo e essa homologação ser extensível aos restantes países da comunidade. A aplicação da tecnologia desenvolvida em Portugal permite avanços nas mais diversas áreas. As oficinas da TAP Air Portugal, por exemplo, estão equipadas para garantir a manutenção das 25 aeronaves da empresa. Aqui trabalham 2.000 funcionários, mas não são apenas os aviões da TAP que ocupam esses hangares. A empresa tem convênios para dar assistência técnica a outras companhias aéreas, não só da Europa, mas também dos Estados Unidos. Recentemente, ela renovou o contrato com a empresa norte-americana Federal Express. Todos os 40 Boeings da companhia estão sendo reformados nas oficinas da TAP em Lisboa. Para se integrar à Europa, uma das prioridades de Portugal é ampliar e melhorar sua rede de estradas. Hoje, grande parte do país é cortada por estradas estreitas, sem acostamento, que invariavelmente passam por dentro das cidades e aldeias. Perto das cidades maiores, já é possível percorrer estradas mais modernas e seguras. Uma via expressa com 2 pistas cobre mais da metade do percurso entre Porto e Lisboa, as 2 cidades mais importantes do país. Outras estradas modernas estão sendo construídas com o apoio da CEE, como esta, que vai de Porto a Bragança, perto da fronteira com a Espanha. As novas rodovias vão facilitar o intercâmbio entre Portugal e o mercado que vai se abrir em 1992. Portugal é hoje um país que decola rumo ao futuro. Sabe que para cumprir as metas estabelecidas até 92, tem dificuldades e obstáculos para superar. Mas sabe também que tudo tem seu tempo, cada passo tem seu ritmo. A estrada até o futuro não é longa e deve ser vencida em várias cadências. Era preciso, rapidamente, o desenvolvimento de uma política de ensino e de formação profissional e de reconversão profissional integradas e adequadas às mudanças que naturalmente o processo de renovação tecnológica, a modernização impõe e que até este momento não têm sido suficientemente assumidos. Segunda-feira de manhã. Falta pouco para as 7 horas. Lisboa se prepara para o trabalho. O movimento na estação de trens de Santa Apolônia já é grande. Este é o terminal ferroviário mais importante da cidade.
Daqui saem as composições que fazem a ligação com a Europa e também com as principais cidades do país. O mais moderno trem de Portugal também sai daqui de Santa Polônia, ligando Lisboa à cidade do Porto, no norte do país. Enquanto as composições normais fazem o percurso em 4 horas e meia, o rápido liga Lisboa ao Porto em apenas 3 horas, a uma velocidade de 140 km/h. O rápido, que os portugueses chamam carinhosamente de foguete, sai pontualmente às 7h15. Vai chegar no porto pouco depois das 10. Desde que começou a operar, ele ganhou a preferência dos executivos que precisam viajar frequentemente entre as duas principais cidades do país. Para eles, o foguete funciona como uma privilegiada sala de reuniões. Além disso, o foguete é mais barato e mais prático do que a viagem de avião. Para quem viaja a negócios, o rápido é o melhor transporte? Sim, é um bom transporte, porque em 3 horas de viagem conseguem-se tratar de bastantes assuntos, não é? E evita-se, portanto, muitas vezes reuniões lá ou cá já, e é um aproveitamento bom do tempo. Não há telefones, não há nada aqui a perturbar, pode-se falar com sossego. O avião, o senhor teria mais problemas? Cria um pouco mais de atraso, é preciso estar no aeroporto com 1 hora de antecedência e isso dificulta-nos um pouco a vida. Para quem tem que fazer negócios, não há tempo a perder, não? Não há tempo a perder e isto é o meio de transporte mais rápido. Eu prefiro o comboio, até porque vais do centro de Lisboa até ao centro do Porto e o aeroporto fica sempre mais longe. Antes de chegar ao porto, o rápido faz uma única parada. É na estação de Aveiro. Aveiro, cidade litorânea a 70 quilômetros do porto, está no centro da região mais industrializada do país. O distrito tem mais de 5.000 indústrias. As chaminés revelam que o trabalho não para nunca, mas denunciam um problema que já começa a preocupar: a poluição. Em Aveiro, ao contrário da maior parte do país, há mais gente trabalhando na indústria do que na agricultura. São 54% de operários contra 19% de agricultores. No final da tarde, a saída dos operários produz uma das imagens mais características da região: o enxame de motocicletas que invade as estradas. A região de Aveiro serve como exemplo do que está acontecendo no país inteiro. O Portugal de hoje cresce, em todos os sentidos. O número de construções é grande. Os guindastes surgem em todas as paisagens. É como se estivessem puxando o país para cima. Em boa parte do que se constrói, há um espírito de modernização. Nos telhados das casas é comum a presença dos coletores solares. A busca de novas tecnologias está não só nos grandes empreendimentos, mas também no dia a dia dos portugueses. Mas nem sempre o novo chega para trazer conforto ou beleza. Nos bairros e nas residências que estão sendo construídas, há inovações carregadas de aspectos de gosto duvidoso. Fala-se por aqui que a culpa é dos emigrantes. Gente que saiu de Portugal para viver fora e na volta trouxe dinheiro e vontade de ostentá-lo. Ao reinterpretar a tradição lusitana das fachadas de azulejos, os emigrantes acabaram caindo no kit e disseminaram pelo país afora uma infinidade de fachadas praticamente iguais. Mas não é só nos elementos tradicionais da arquitetura e da decoração que os novos portugueses se inspiram. O estilo pós-moderno do arquiteto Tomás Taveira faz escola.
e gera o que os críticos chamam de efeito Amoreiras, um tipo de construção colorida e iconoclasta que hoje se espalha por todo o país. Nestas fachadas das casas litorâneas da Costa Nova, em Aveiro, a cor sempre esteve integrada às construções. O estilo é característico desta parte do litoral português. Sacadas de madeira, detalhes nos beirais dos telhados, cortinas de renda nas janelas. A Costa Nova acaba de ser restaurada. Mesmo numa região que cresce rápido como Aveiro, os portugueses não descuidam do tradicional. A obra mais importante que se realiza em Aveiro é a ampliação do Porto Marítimo. Quando ficar pronto, antes de 92, o porto deve transformar Aveiro numa das principais portas de Portugal para a Europa. Integrado a 2 grandes terminais, rodoviário e ferroviário, e também a uma via expressa até a fronteira com a Espanha, o porto não vai servir apenas ao comércio português. Para importantes regiões da Espanha, ele ficará mais próximo do que qualquer porto espanhol. Este canal onde está localizado o porto é um dos braços da Ria de Aveiro. A Ria é uma teia de canais que formam o delta do rio Volga. Eles recortam todo o litoral de Aveiro antes de entregar a água do Volga ao mar. Na Ria, as águas do rio e do mar se misturam. A profundidade dos canais obedece às cheias e vazantes da maré. É preciso conhecer bem esse movimento para navegar com segurança pelos canais. A Ria é o caminho dos moliceiros, barcos com desenhos de temas populares na proa, muito coloridos, usados para recolher o moliço, uma mistura de limo e algas que serve para adubar a terra. Os braços da Ria penetram em vários bairros de Aveiro e chegam até o centro da cidade. É como se a Ria trouxesse o mar até a porta da casa dos portugueses. Mais ao norte, em Viana do Castelo, a relação do português com o mar também se mantém viva. Os estaleiros navais de Viana do Castelo são uma das indústrias mais tradicionais do país. Com a Revolução dos Cravos, em 74, a indústria foi estatizada e o número de funcionários caiu de 1.300 para 170. Só 2 anos depois, quando um armador soviético encomendou 5 navios, o estaleiro começou a se recuperar. Desde então, 16 cargueiros já foram entregues para a União Soviética. E há um contrato para construir 9 graneleiros até 1990. 3 deles estão em processo de produção. Este ano saíram daqui também 3 navios para o Brasil. E outros 2 para uma empresa portuguesa ficarão prontos nos próximos 2 anos. Com o faturamento de cerca de 35 milhões de dólares em 87 e a produção voltada basicamente para o mercado externo, os estaleiros de Viana cumprem um papel importante. Para uma região que ainda vive basicamente do turismo e da agricultura, eles representam uma perspectiva de industrialização. Hoje empregam quase 1.700 operários e mantêm um curso para a formação de trabalhadores jovens e especializados. Dia do Trabalho. Os portugueses saem às ruas.
Esta manifestação é organizada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, CGTP, uma das grandes centrais sindicais do país. A outra é a UGT, União Geral dos Trabalhadores. É em torno delas que se organizam os sindicatos que representam a maior parte dos 4,5 milhões de trabalhadores portugueses. Nas ruas, eles apresentam suas reivindicações, discutem a legislação trabalhista, criticam os governantes e fazem propostas. Hoje eles têm duas preocupações a mais. A primeira é ampliar seus direitos na revisão constitucional que o país está fazendo. A segunda é a adesão de Portugal à Comunidade Econômica Europeia. Os interesses do país, no plano social e no plano económico, não têm sido suficientemente salvaguardados. Tem havido uma sobreposição de objetivos políticos aos interesses reais do país e isso faz com que, nesta primeira fase da adesão, várias camadas da população portuguesa sintam prejuízos pela adesão. Embora o país viva uma fase de plena integração, portanto, em que há subsídios em vários setores que estão a ser aplicados e digamos que a fatura total da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia ainda não é hoje visível. Mas a situação dos trabalhadores portugueses é clara. A taxa de desemprego é de cerca de 8%, uma das menores da Comunidade Europeia. Já os salários são baixos. Os portugueses ganham em média menos de $2 por hora. No resto da Europa, a média é 4 vezes maior. Outro problema, a qualidade do emprego. O nível de especialização é baixo. Sem uma política de formação profissional, o operário português teme ficar à margem do processo de renovação tecnológica que a modernização impõe. O dono desta indústria em Marinha Grande, perto de Leiria, resolveu o problema da especialização dentro da própria fábrica. Para colocar sua empresa em pé de igualdade com as mais modernas do mundo, ele passou 7 anos promovendo uma lenta transição. Os novos métodos, as novas máquinas, a tecnologia informatizada, tudo foi sendo introduzido aos poucos. No primeiro ano introduzimos, portanto, a leitura digital em máquinas convencionais, para assim podermos dar aos nossos operários uma oportunidade de eles próprios evoluírem lentamente e com eficácia. E cada ano fomos evoluindo, digamos, no sentido mais avançado. Cada ano introduzimos, no primeiro ano introduzimos digitais, no segundo ano introduzimos a primeira máquina de controle numérico, vindo a evoluir de ano para ano. Neste momento temos, portanto, cerca de 20 máquinas de controle numérico e a maioria dos operários desta empresa são especializados hoje em controle numérico. O que se produz aqui são moldes de aço, ou seja, formas que vão moldar todo tipo de peças fabricadas em plástico, de eletrodomésticos a brinquedos. A fábrica produz de 50 a 60 moldes por dia e tudo o que faz é exportado. Antes da adesão à CE, os maiores clientes estavam nos Estados Unidos e na Inglaterra. Agora o mercado começa a se ampliar para outros países da comunidade. Esta é uma empresa de porte médio comparada às outras da região. O setor de moldes de aço é a principal atividade industrial no eixo que vai de Marinha Grande a Leiria. Ao todo, são 150 fábricas, algumas funcionando há quase 30 anos. Com tecnologia avançada, elas empregam 6.000 trabalhadores e produzem principalmente para o mercado externo. Pois a região da Marinha Grande concentra também um contingente de trabalhadores envolvidos numa outra atividade. Das 12 maiores indústrias de vidros e de cristais de Portugal, 9 estão aqui.
E esse setor industrial depende menos do avanço tecnológico e muito mais da habilidade e do talento dos vidreiros. Para exercer sua arte, os vidreiros contam com um tradicional instrumento, a cana. É com este tubo de ferro longo e fino que eles retiram do forno o cristal em fusão. Depois, com a ajuda do sopro, criam na massa incandescente as formas mais delicadas. A maior parte dos vidreiros que trabalham nas fábricas da região aprendeu seu ofício aqui na Fábrica Escola Irmãos Steffens. Hoje transformada em empresa pública, a Steffens tem dois objetivos: formar bons vidreiros e produzir peças para colecionadores. Os maiores apreciadores dos cristais Steffens estão nos Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. De todas as peças que produz, a fábrica exporta 60%. Mas é com os cursos de formação profissional que a Steffens tem conseguido manter vivos os hábitos e habilidades dos vidreiros. Desde 1986, os cursos que acontecem nos últimos 6 meses do ano recebem apoio financeiro da CEE e já formaram 280 vidreiros. Destes, 100 trabalham hoje na própria Steffens. A formação de um vidreiro não é fácil. Não basta trabalhar muito. É preciso ter o dom e receber o acompanhamento dos mestres modeladores. São muitos anos de trabalho duro e desde o início o vidreiro sabe que se quiser chegar à cadeira oficial do mestre, terá que praticar durante 10 anos. Muitas gerações de vidreiros já passaram pela Steffens desde que ela foi fundada em 1769 por 2 irmãos ingleses. Naquela época, quase tudo o que havia na região de Marinha Grande era propriedade da fábrica. Em troca, ela proporcionava moradia e escola a seus funcionários. Para estimular a criatividade dos artesãos, os Steffens mantinham na fábrica escolas de teatro, desenho e música. Se a música ajudava a despertar a sensibilidade dos vidreiros, para os dançarinos da Fundação Gulbenkian, ela é a própria matéria-prima para a arte. Este grupo de dança é o mais importante de Portugal. Aqui, o som tradicional da guitarra portuguesa, tocada por Carlos Paredes, é a base para uma coreografia arrojada. Também na arte, tradição e vanguarda se harmonizam. E os gestos dos dançarinos simbolizam a atitude de um povo voltado para o futuro. Por outro lado, obedece a padrões técnicos cada vez mais rigorosos.
Nas instalações da Adriano Ramos Pinto, por exemplo, este computador analisou a produção de 10 anos, de 80 diferentes castas de uvas, e selecionou as 5 mais produtivas. Com estes resultados, nós conhecemos melhor a casta e depois escolhemos o sítio onde vamos pôr essa casta. Portanto, a firma tem 3 quintas em 3 sítios diferentes, portanto, diferentes altitudes, diferentes temperaturas, e nós conhecemos a casta e vamos colocar a casta no melhor sítio, em que depois achamos que ela que vai produzir melhor. No país do vinho do Porto, a administração dos negócios também passa por uma transformação. Nas velhas construções, algumas com mais de um século, os escritórios são equipados com modernos computadores. A verdade é que a informática já está presente no cotidiano do novo Portugal, nas bombas eletrônicas dos postos de gasolina self-service, nas salas de aula de uma pré-escola na cidade do Porto e no comércio. Este hipermercado nos arredores de Lisboa tem um setor informatizado de controle de estoque e vendas. Os terminais de computadores estão ligados a todas as 59 caixas registradoras do hipermercado. A qualquer momento, é possível puxar informações sobre as vendas globais, ou mesmo descobrir qual produto que está tendo mais saída. Os computadores também facilitam a vida do consumidor. Em cada caixa há um sistema informatizado de pagamento automático.